Tudo, absolutamente tudo, está em evolução. E a gente pode verificar isso pela própria história da humanidade. E não seria diferente com as técnicas mediúnicas, com a espiritualidade, com tudo que a envolve. O próprio apóstolo João escreveu que Jesus teria dito: eu tenho muitas coisas para revelar, mas vocês ainda não estão preparados para compreender todas essas coisas. Mas vai vir um Espírito da verdade e ele vai conduzir vocês a essa verdade. Ele vai falar por ele mesmo e dirá coisas que ouviu e anunciará tantas coisas futuras. E quando a gente estuda o livro dos Espíritos de Kardec, as histórias míticas de Krishna, as lições teosóficas de Helena Blavatsky, os livros de Ramatiz ou muitos outros espíritos contemporâneos como André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, os romances de Rubens Saraceni, da Umbanda Sagrada e tantos outros, percebemos que a evolução nos trabalhos espirituais é inevitável e necessária para a condução do processo de regeneração da raça humana. Especialmente aí nas últimas 7 décadas, o que a gente tem assistido é se descortinar muitas possibilidades de tratamentos aos encarnados e aos desencarnados, especialmente depois da contribuição deixada pelo Dr. Lacerda, que decodificou os ensinamentos ancestrais no que conhecemos por leis apométricas. E hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma dessas técnicas que traduz a evolução, essa tal evolução nos tratamentos espirituais e que é utilizada na apometria, que é a invocação dos espíritos. Mas espera um pouquinho. Para você que está chegando agora aqui nesse canal, eu sou Andréa Francomano, terapeuta psíquica e espiritual, e a minha missão é expandir conhecimento, sem dogma, sem misticismo, sem medos, que é libertador. E para que essa minha missão cumpra o seu propósito, eu conto com a sua ajuda, para que você compartilhe esse vídeo, para que ele chegue para mais pessoas, para que você dê o seu joinha aqui nesse vídeo, para que o YouTube o reconheça como algo útil e importante para ser divulgado. E se você está chegando agora e ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber mais vídeos que eu vou contribuir aqui neste canal. Então vamos agora para o vídeo? O tema é invocação de espíritos. E calma, criatura divina, não se trata de nenhum ritual daqueles que você assiste em filmes de terror. O próprio termo invocação acaba por trazer umas ideias equivocadas e até assustadoras mesmo sobre o que é essa tal dessa técnica. Quando nós estudamos, a gente se depara com uma série de rituais que foram sendo realizados para a invocação de espíritos em uso de magia negra. E, historicamente, isso acompanha também a evolução humana. Desde os tempos sacerdotais egípcios, a bruxaria hindu, os vudus haitianos, nossa, nós temos vários que utilizavam a técnica de invocar espíritos com a intenção de usar de forma nefasta essa energia, fazendo um domínio sobre esses espíritos, para levar aí uma série de dores, sofrimento, enfim, uma série de maldades a encarnados, a toda sorte de motivos que alimentam a alma de quem ainda está prisioneiro na matéria, de sede, de sentimentos como vingança, raiva, ciúme, ódio, vaidade e tantos outros. Bom, eu fiz essa introdução para explicar que a terminologia invocação traz muitas dessas memórias negativas e o que acaba por trazer alguma preocupação aos iniciantes das técnicas apométricas no uso do método, que é extremamente eficaz nos tratamentos de desobsessões e para remir também a implantes, chip, oriundos de magias, entre outras coisas. Essa técnica também é conhecida na Umbanda por técnica de transporte e nas mesas espíritas como incorporação para doutrinação. Mas vamos entendê-las a partir da dinâmica da apometria. Na técnica da invocação dos espíritos, na apometria, nós trazemos a presença do espírito para o aqui e agora, possibilitando o encontro e confronto desse espírito com seus desafetos do passado e dando-lhes a oportunidade de revisão dos erros cometidos e uma chance de mudança dos rumos da sua existência. Na técnica, nós utilizamos o acionamento por pulsos magnéticos realizados por meio do estalar de dedos e por contagem mental pausada de 1 a 7, 1, 2, 3 e dá o comando. E trazemos aquele espírito à incorporação junto a um dos terapeutas ou médium ali que está exercendo aquela função.
Esses pulsos magnéticos são um mecanismo de movimentação de energia e é exatamente essa movimentação de energia que nos permite realizar o diálogo, o tratamento psíquico e espiritual do espírito, não importando a condição em que ele esteja, o grau de consciência em que ele se encontra, o conhecimento que ele tem e nem as vibrações grosseiras que ele está conservando durante séculos ou milênios. Só para ilustrar essa abordagem da técnica apométrica, eu vou trazer uma experiência que vivenciamos numa de nossas atividades com o nosso grupo de estudos de apometria, e não vou citar nomes para preservar aqui os colegas. Mas um de nossos estudos, tratando um colega que trazia como queixa questões relativas às suas dificuldades profissionais e financeiras, quando nós nos sintonizamos a ele e aos médiums, terapeutas que estavam executando o trabalho, veio à incorporação uma existência passada daquele colega, uma alma ego do aglomerado de vidas passadas daquele colega, onde o mesmo era um fazendeiro muito rude, desconfiado, mesquinho, solitário, cheio de vícios. E esse fazendeiro, ele contou pra gente que ele tinha muitas posses, mas o que realmente foi revelador nessa história foi que esse fazendeiro, ou seja, essa alma ego que nós invocamos, esse espírito para incorporar no terapeuta, começou a contar que ele era muito rico e que ele era ajudado por um espírito que o protegia. Olha só vocês, que bastava que ele atendesse ou fizesse tudo que aquele espírito mandasse, que nunca nada faltou para ele. Então, nesse momento, nós invocamos esse espírito que ele disse que o ajudava e o trouxemos à incorporação no outro terapeuta. E aí nós verificamos que se tratava, na verdade, de um obsessor que já acompanhava esse colega por muitas encarnações e que era um desafeto seu a quem em outra existência, há muitos séculos passados, esse colega teria traído. Esse obsessor se fez passar por seu amigo por muitas encarnações, inclusive na atual. E sempre que o colega que estava em tratamento conseguia alguma ascensão em alguma área profissional, pessoal, enfim, esse espírito obsessor o incitava a colocar tudo a perder com comportamentos e atitudes. Esse espírito obsessor atuava sobre o ego do colega, sempre lhe incitando sobre as suas próprias fraquezas, isso é importante falar, a enveredar para uma atitude aí mesquinha, arrogante, desconfiada, solitária, recaindo em vícios de álcool, cigarro, igualzinho àquela vida passada, aquela alma ego passada. E aqui vale um parênteses, pegando carona na narrativa dessa história. Presta atenção. Um obsessor desafeto sempre agirá sobre a pessoa nas suas próprias fraquezas, nas fraquezas dessa própria pessoa. Um obsessor não causa a dor, ele aproveita da dor, ou seja, ele é conhecedor das suas fraquezas e te incentivará a continuar nelas. Portanto, olha que incrível, uma das formas mais eficazes da gente enfraquecer a vibração de um obsessor sobre nós é tornando-se consciente da nossa própria fraqueza, das nossas dores, das nossas dificuldades, ou dos tais pecados que seguem com a gente nas nossas alma ego, de reencarnação em reencarnação, até que a gente aprenda a lição daqueles sentimentos e os transformemos em algo que nos traga a evolução. Esse é o nosso objetivo, né? Encarnar para corrigirmos aquilo que está nos causando dor. Muito bem, então agora, fecha parênteses, vamos voltar aqui para o nosso estudo de caso. Então esse nosso tal colega que tinha, ou um obsessor que já o acompanhava por algumas encarnações, aproveitando-se das suas fraquezas, na vida atual, esse colega chegou a confundi-lo, olhe vocês, com um Exu. E muitas vezes lhe prestou oferendas e agiu com um ego exacerbado, acreditando mesmo que aquela alma obsessora fosse o seu guardião. Então, quando nós o invocamos, aquele irmão obsessor, uma vez incorporado e trazido ao momento presente, em um médium por meio da técnica apométrica, aquela alma foi contando para nós detalhes da sua trajetória, o porquê do seu trabalho pernicioso junto àquele a quem ele odiava tanto. E ele disse que continuaria a realizar essa tarefa na vida após a vida e vida após a vida daquele colega até a eternidade, manipulando e fazendo ele sofrer sem que ele percebesse.
Mas o confronto trouxe muitas emoções e muitas histórias à tona, envolvendo muitos emaranhados, inclusive com a família antepassada e atual do colega que estava ali no estudo sendo tratado. E conforme a gente ia desatando os nós e o colega paulatinamente tomando consciência dos seus próprios atos, suas próprias escolhas que o levaram a experienciar aquela manobra obsessora, mas o obsessor ia perdendo forças ali na nossa frente. Quando a compaixão finalmente ganhou espaço da raiva e veio o entendimento ao colega, o obsessor não teve outra escolha e sucumbiu e aceitou ser levado aos hospitais para tratamento no plano astral. E lhe foi comunicado que iria reencarnar porque é compulsório e que ele poderia ter uma nova chance de viver escolhendo escrever uma nova história. Bonito, né? É muito lindo, porque isso mostra vida real, vida verdadeira, o que está acontecendo com a gente o tempo todo e o quanto é nossa a responsabilidade de nos corrigirmos naquilo que são as questões mais dolorosas para nós, que nós precisamos olhar. Processos de culpa, processos de medo, processos de ego exacerbado na arrogância, na soberbia, na vaidade, e tantas outras questões que são exatamente os nossos pecados que nos acompanham até que finalmente a gente evolua, né? Trate essas questões, as causas dessas questões. Muito bem, vamos voltar aqui. Toda essa consciência e trabalho é realizada por meio de um terapeuta preparado com conhecimento da apometria e da psique humana, porque encarnados e desencarnados padecem sempre das emoções causadoras dos seus sentimentos. E é preciso ir tratando a alma e lhe mostrando, por meio de acesso a memórias do passado, o que também esse próprio encarnado realizou para colher aquilo que ele está julgando de ruim nesse momento. E do mesmo modo dá uma oportunidade para aquele obsessor, aquela alma, aquele espírito que também está olhando por um prisma da sua própria dor e sofrimento e por isso ele está impingindo dor ao outro, para que ele também possa frear essa atitude, entendendo que de outros modos, em outras circunstâncias, ele agindo assim só está atrasando ainda mais o próprio processo evolutivo. E isso tudo se faz com um diálogo muito amoroso, que a gente chama de diálogo terapêutico. Amoroso mais firme. E aí a gente traz todas as oportunidades às partes ali de aceitarem as suas condições, aceitarem o passado e fazerem novas escolhas no presente para aí sim escrever um novo futuro. E então, criatura divina, é isso. Faz sentido esse conteúdo para você? Te trouxe clareza e entendimento? Então dá aquele joinha para que a gente possa levar esse vídeo para mais pessoas, compartilha e deixa seus comentários, suas dúvidas, se você quiser, sugira outros temas para eu vir falar aqui. E gratidão por acompanhar esse vídeo e até o nosso próximo. Tchau!